Olá, nós estamos chegando felizes na sua companhia, claro, e aqui no estúdio eu recebo convidados que, como sempre, trazem notícias positivas para você. O Mosaicos do Tocantins deste domingo está começando. Olha, o governo do Tocantins criou recentemente a Lei de Incentivo à Apicultura. Os detalhes sobre a lei, a minha convidada conta para você já já. Bom, eu recebo a doutora Érica Jardim, seja muito bem-vinda, Érica, que também é responsável técnica sobre essa área de apicultura na Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. Agora, Érica, o que exatamente essa lei que incentiva a apicultura no Estado traz? Bom dia, Maria. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar de uma legislação importante aqui para a atividade no Tocantins. Essa legislação que foi publicada agora em setembro, né, no Diário Oficial do Estado, é mais uma ferramenta, né, que compõe todo um arcabouço legal para dar suporte às atividades de apicultura e meliponicultura no estado do Tocantins, para que elas possam ter condições de atender às maiores demandas mundiais hoje, que, por um lado, a segurança alimentar. A FAO diz que em 2050 nós teremos mais de 9 bilhões de habitantes no planeta, então a gente precisa produzir alimento. Sim. Né? Mas, por outro lado, a questão das mudanças climáticas. Então, a gente precisa produzir alimento com segurança, né? Certo. Com medidas que não impactem ainda mais a questão climática e a crise climática que a gente vem vivenciando. E a atividade de apicultura e meliponicultura são atividades que justamente preservam o meio ambiente. São atividades sustentáveis. Sustentáveis, mas que também têm a condição de melhorar a produtividade das lavouras, fazendo com que a gente tenha mais produção de alimento. Certo. E quais os polinizadores que essa lei protege? O governo do estado lançou o Poliniza Tocantins, que é uma política pública para fomentar a polinização dirigida. Certo. E ela contempla tanto a abelha, né, são as abelhas, né, tanto as abelhas nativas como as exóticas, a espécie Apis mellifera, que é a da apicultura, a que a gente mais conhece, né? Mas lançamos também toda uma legislação para as nossas abelhas nativas, para produzir com qualidade o mel das abelhas nativas, mas protegendo-as, né, um manejo racional dessas abelhas. Então, são abelhas que estão sendo protegidas, são os nossos polinizadores naturais e os polinizadores, as abelhas exóticas, como a Apis mellifera. E você falou das abelhas nativas, né? Quais são? Jataí, uruçu, né, as abelhas, inclusive, que as comunidades indígenas, né, trabalham, né, têm o hábito de trabalhar com essas abelhas. Certo. Então, são as nossas abelhas nativas do Tocantins. A gente precisa protegê-las, conservar, porque elas são muito importantes para preservar a nossa biodiversidade. Com certeza. E além da proteção, a lei também, ela prevê locais de potenciais para a produção de mel? Sim, a lei prevê também que a gente faça todo um estudo, né, ambiental para que a gente possa determinar, né, como se fosse um zoneamento, né, agrícola. A gente vai fazer também esse zoneamento para que a gente possa estar verificando quais os melhores lugares para a produção de mel no estado do Tocantins, mas para polinização, para a preservação da nossa biodiversidade. Então, onde instalarmos os apiários, os meliponários, né, para dar condições ao apicultor e ao meliponicultor de produzir, né, se sustentar e preservar o meio ambiente. Certo. Érica, como é que está a produção do mel no Tocantins? A produção de mel no Tocantins é bastante incipiente ainda. Certo. Né? A gente teve anos muito bons, né, de safras muito boas, mas infelizmente os nossos apicultores envelheceram, alguns morreram, né? Muitos deixaram a atividade pelo próprio envelhecimento.
Certo. E a meliponicultura, que é a criação de abelha sem ferrão, que pode ser feita no seu quintal de casa, porque Sim. já que ela não tem ferrão, ela não é uma ameaça, né? Sim. Tem atraído jovens para essa atividade. Olha, que interessante. Jovens, mulheres. Então a apicultura começou a ressurgir. E aí, nós do Estado entendemos, por serem atividades que atendem a essas demandas de segurança alimentar, você colocar a abelha numa lavoura de soja, por exemplo, você pode aumentar a produtividade em até 17%. Então, você está garantindo o alimento com preservação e com o combate às mudanças climáticas. Então, com esse entendimento e com a apicultura e a meliponicultura se desenvolvendo, o Estado achou necessário ter esse arcabouço legal para garantir essas atividades, garantir segurança jurídica, garantir fomento a essas atividades, qualificação, capacitação. Então, uma série de ações que são previstas na legislação, especialmente no Poliniza Tocantins, que é uma política pública inédita, né? Só existe um outro estado na federação que tem uma eu ia te perguntar, inclusive, a questão parecida da inovação. O que traz, que essa lei traz de novo, de inovador? O Poliniza, que é a política pública, ela traz justamente isso, oportunizar o apicultor um outro ganho. Certo. Além da produção de mel, da produção de própolis, da produção de cera, dos produtos apícolas, né? Ele pode ganhar dinheiro alugando as suas colmeias para o lavourista, para o agricultor, para que essas abelhas polinizem as lavouras. Que bacana, já aumente gostei. A produtividade, melhore a qualidade dos frutos, das sementes, né? E preserve os polinizadores. Então, assim, é mais uma oportunidade que o apicultor e o meliponicultor têm. E também uma oportunidade para o próprio agricultor enxergar que a apicultura é um bioinsumo. Então, que ele pode ganhar dinheiro com um trabalho ambiental da abelha, um trabalho gratuito que a abelha faz para ele. Sim. Né? Ele não precisa pagar por isso, ele não vai pagar a abelha. Sim. Né? Vai pagar o apicultor pelas suas colmeias alugadas, mas ele começa a enxergar que é preciso se fazer uma agricultura diferente. Não é contra o defensivo. Né? O defensivo, muitas vezes, é necessário, na medida correta, como manda, né, o receituário agronômico. Mas a gente pode ter boas práticas de aplicação desse defensivo, que não faça com que as abelhas sofram, né, algum problema e mortalidade em função desses defensivos. Então, a gente está oportunizando ao apicultor nova atividade, mostrando para o agricultor que ele pode trabalhar, ganhar mais, porque aumenta a sua produtividade, mas com sustentabilidade. Sim. Para a gente encerrar, quando que o governo começa efetivamente a prática, colocar em prática essa lei, essas atividades? Nós estamos conversando com algumas startups, né, para que a gente possa fazer projetos pilotos em algumas áreas, né? Para isso a gente precisa sensibilizar o agricultor para que ele possa receber essa ideia nova de colocar abelhas na sua propriedade rural. Informar, né? Para que ele receba. Mostrar, né, que isso é possível e que ele não vai precisar mudar, né, a aplicação dos defensivos dele. Ele vai precisar se adaptar. O manejo vai ser adaptado. Certo. Né? Então, nós estamos buscando essas parcerias para poder realmente implementar essa política nova, inovadora, que é o Poliniza Tocantins. Bacana demais, doutora Érica, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite e trazer uma informação bacana, muito legal esse projeto, esse programa. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, a gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente volta e o nosso assunto é literatura. Vai ser um papo também bem gostoso, igual esse aqui com a Érica. Já já a gente volta.